ponto aqui, ó, a gente vai ler aqui motivação, porque isso faz conexão com algo do nosso último vídeo, que é da Lei Paulo Gustavo, ok? Então, o que é a motivação? O que foi gerado, o que foi motivado a fazer esse edital? Então, fala o seguinte: o Sistema Municipal de Fomento à Cultura, SISCUT, constitui-se em um modelo de construção de políticas públicas para a cultura, operado por meio de editais, tendo como objetivo o fomento às atividades artísticas e culturais no âmbito do município de Manaus, através do estímulo à produção, formação e difusão cultural, assim como a promoção, a democratização e o acesso aos bens culturais e ainda o estímulo às dinâmicas culturais locais e à criação artística. O edital número 007/2022, concurso prêmio Manaus 2022, Thiago de Mello, artistas e profissionais da cultura, se firma como uma das forças propulsoras do desenvolvimento regional, no âmbito do município de Manaus, uma vez que oportuniza aos artistas e à população a escolha de suas próprias finalidades culturais, ancorado, sobretudo, por metodologias de alcance através de programas, projetos e ações de grande significado social e artístico. Cabe à Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos, Manaus CUT, apoiar e fomentar tais iniciativas, ao mesmo tempo que permite o incremento do sistema produtivo da cultura, contribuindo ainda mais para o fortalecimento de nossa identidade cultural. Para quem viu a nossa live, nosso react sobre a Lei Paulo Gustavo, tinha uns tópicos lá em que eles incentivam, eles estimulam e é obrigatório que os estados e municípios criem os seus próprios sistemas de fomento à cultura e os seus conselhos de cultura, né? Justamente para ajudar a Organização Nacional de Projetos Federais a gerenciar verbas federais para a cultura e a economia criativa. Então, no caso de Manaus, nós já temos isso. Nós já temos o Sistema Municipal de Fomento à Cultura, que é o SISCUT, que ele está falando aqui, nesse primeiro tópico, e ele tem o Conselho Municipal de Cultura, em que, se eu não me engano, são de 2 em 2 anos, em que os diferentes segmentos culturais, por um processo democrático, colocam candidatos a representantes do Conselho, dança, teatro, audiovisual, enfim. E a partir daí são eleitos esses representantes de cada segmento e por um período essas pessoas são designadas para trabalhar nessa questão do gerenciamento municipal, das propostas, das ideias e tudo que for relacionado à cultura do município de Manaus. Então a gente já tem esse tipo. A Lei Paulo Gustavo, ela estimula e pede, na verdade ela torna como obrigatória esses sistemas municipais e esses conselhos, para que justamente possa ter uma maneira mais gerenciável das verbas e assim ajudar em nível federal a tudo aquilo que acontecer nas localidades, ou seja, gerenciamento local para, no caso da Lei Paulo Gustavo, administrar as verbas federais que vão ser repassadas para os estados e municípios, né? Então essa é a importância, esse é o entendimento, o porquê, enfim, conselhos e os sistemas municipais precisam trabalhar, né? É uma coisa mais micro, mais localizada, justamente para ajustar em nível local e sincronizar em nível federal propostas e ações no campo da cultura e da economia criativa, no caso aqui da cultura, né? Então, e outro detalhe que é importante, esse edital, ele é, como já foi falado, pertencente ao Sistema Municipal de Cultura, e no sistema ele fala que 10% de toda a verba que é destinada ano após ano, eles têm que ser direcionados para folclore, carnaval e também outros segmentos ou
outros tipos de editais que ajustem e que repassem esse dinheiro para os segmentos culturais da cidade. Por isso que esse edital ele foi lançado esse ano, porque ele faz parte do sistema do Ciscut, e a partir daí ele tem que lançar o edital, e ele está colocando agora em prática isso, né? Então, uma das coisas que estão sendo lançadas é o edital Thiago de Mello, que faz parte de uma parte, né, do que o Sistema Municipal de Cultura precisa fazer com o gerenciamento do orçamento da pasta, né? Tá, vamos agora para o segundo tópico. Então, o que fala aqui é qual é, na verdade, a quantidade de projetos, o total de projetos que vão ser aprovados, que vão ser gerenciados, né, através desse edital. Então, no item 2.1 ele fala: constitui objeto desse concurso a premiação de até 55 projetos culturais, com vistas ao preenchimento da programação cultural do município de Manaus, Amazonas. Né, quando ele fala até, lá na frente também eu acho que eu até destaquei aqui, a gente vai falar, não quer dizer necessariamente que são 55 projetos. Se eles julgarem que não tem 55 projetos aprovados, eles podem remanejar a verba para outros segmentos, né, realocar para outros segmentos dentro do edital. Ou seja, vamos lá. Uma hipótese, se artes visuais a avaliação achou que não tinha projetos aptos a serem aprovados e contemplados. Então, eles dizem, a gente não selecionou aqui ninguém de arte visual, em compensação a gente vai pegar esse tiro do arte visual e vai jogar para as artes cênicas, ou para o hip hop. Então, ele pode fazer isso também, nesse sentido. Então, é um edital que até 55 projetos podem ser aprovados. E aí, podem ser projetos de pessoas físicas e pessoas jurídicas. Pessoas físicas que tenham pelo menos 2 anos comprovados de produções culturais na cidade, e naturalização, ou pessoas de outros países, mas com naturalização brasileira de pelo menos 2 anos. E também a questão da pessoa jurídica, praticamente a mesma situação. Você precisa ter uma comprovação mínima de 2 anos, né, trabalhando com uma empresa com produção cultural, e se o representante legal nasce em outro país, ele precisa comprovar a naturalização por pelo menos 2 anos. Né? Aqui, vamos lá. Tópico 3.5. Cada projeto poderá ser inscrito uma única vez em apenas um segmento artístico e um módulo financeiro. No caso de um projeto ser inscrito 2 vezes em modalidades distintas ou não, a inscrição anterior será desconsiderada e terá validade apenas a última inscrição realizada. Em caso do mesmo projeto ser inscrito mais de 2 vezes em modalidades distintas ou não, será desclassificado. O proponente só poderá ser contemplado com um projeto, independentemente de ter inscrito mais de um ou feito inscrição em segmentos artísticos diferentes. Né? O que ele fala é o seguinte: às vezes você coloca um projeto mais de uma vez, ou esqueceu, ou você estava trabalhando em conjunto e a outra pessoa também colocou, e acabou que teve uma duplicação. Então, o que vai valer é a última inscrição realizada, até 2 vezes. Mais de 2 vezes, tchau, um abraço, até o próximo ano. E a quantidade de projetos você pode ver a quantos quiser. O que ele está dizendo aqui é que você pode colocar quantos projetos você quiser, mas só vai ter um aprovado. E fico muito feliz, muito satisfeito que você vai ter essa aprovação nesse sentido. Então, ele tá, em relação à inscrição, é basicamente isso. E aí ele fala aqui de modalidades, categorias, né? Isso tem modalidades, os valores, enfim, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. E aí a gente vai esmiuçar e colocar um pouquinho melhor essa questão aí
de como ele está dividido e com quais são as faixas de valores em que você pode botar o projeto para captar, ok? Tá, aqui o item 3.7 é importante, que ele fala, a inscrição é intransferível e deve ser feita pelo titular do projeto, seja pessoa física ou jurídica, não permitindo a representação. Muitos outros, eu acho um ponto um pouco negativo, porque todos os editais você permitia uma representação, por exemplo, aqui sempre a Federação de Teatro do Amazonas ajudava muito os realizadores que não tinham CNPJ fazendo representação. Então você colocava quem é o nome da Federação de Teatro do Amazonas e está representando o fulano de tal. Então você permitia isso. Pelo que ele está dizendo aqui agora, não, você não tem representação. Ou você coloca como pessoa física, se você não tem CNPJ, ou você conversa e faz uma parceria com alguém que tem CNPJ e vai colocar no nome dele, né? Então eu acho, particularmente eu acho um ponto bem negativo, porque nem todos têm condição de ter um CNPJ, apesar de ter MEI aí, mas e nem todos querem ter um CNPJ. Então, obriga que... E aí você vai ver a questão dos valores depois. Se você colocar como pessoa física, você tem direto e a gente vai explicar também, você tem direto da fonte retirado 27,5%, né? Uma questão de imposto. Então, a questão da representação poderia ajudar muito nesse sentido. É uma pena mesmo. Uma pena demais esse tópico ter mudado nesse sentido. Então, estamos aqui, gente. Esse é o Brainstorm número 5. Muito obrigado por você estar aqui com a gente. Como eu falei, curta, compartilhe. Vamos juntos aí fazer uma comunidade cada vez mais forte. E ajuda a gente aí a trocar essa informação, ajuda a gente aí a fazer esse brainstorm cada vez mais forte. Compartilha com a gente aí, curta principalmente, assista e fale para as outras pessoas também que tem um canal aí ajudando a gente a entender um pouquinho mais sobre algumas coisas aí sobre cultura, né? No caso hoje, edital é de cultura, tá bom? Tem outra coisa aqui também, eu vou voltar só um pouquinho, porque vou aqui para outra janela. Na verdade eu tinha passado antes, e vamos voltar aqui ao item 2.5, do prazo para a realização dos projetos. O prazo para a realização dos projetos aprovados será de 6 meses, sendo que o prazo passa a contar da data do recebimento dos recursos financeiros na conta indicada pelo proponente, conforme o disposto neste edital. Ou seja, entrou o dinheiro na conta, conferiu, começa a produzir. Porque aí independe se você viu num sábado, num domingo, no feriado, isso aí já vai começar a contar e eles já vão começar ali a estar fazendo monitoramento nesse sentido, ok? Vamos ver aqui outro tópico. Também vou voltar mais um pouquinho aqui, peço perdão, porque eu acabei adiantando ali aquele tópico do 3.7, mas aqui no 3.1 ele fala, por exemplo, o prazo para recebimento de propostas digitais é de 45 dias, a contar do primeiro dia útil seguinte à data da publicação deste edital. Ou seja, você tem um sistema próprio lá de recebimento da Manaus CUT, e então eles lançaram, tem o diário oficial. A partir do momento que isso foi publicado, você tem que começar a fazer o projeto e entregar em até 45 dias úteis, né? E o primeiro dia útil seguinte é a data final, a data de... Na verdade, vamos lá, vamos voltar aqui, estou me complicando, vamos lá. O prazo para recebimento das propostas digitais é de 45 dias, a contar do primeiro dia útil seguinte à data de publicação desse edital. Ou seja, foi lançado no diário oficial, no dia útil seguinte já está valendo e você tem 45 dias para
para fazer e entregar esse edital conforme eles estão pedindo, né? Passou os 45 dias, não entregou, paciência. Então é exatamente isso que ele está dizendo aí. Quando ele fala de dia útil, por exemplo, se fosse lançado numa sexta-feira, o primeiro dia útil vai ser na segunda-feira. Então é exatamente isso que ele está dizendo. Outra coisa que é interessante também aqui, ó, o item 3.2. Para esse edital, podem se inscrever pessoas físicas ou pessoas jurídicas, desde que as pessoas físicas residam em Manaus e as pessoas jurídicas possuam domicílio em Manaus. Até um tempo atrás aí, ele era um edital que tinha a possibilidade também de quem estava morando em outro estado colocar o seu projeto aqui com a gente em Manaus. Agora ele colocou isso aí, justamente para criar esse dispositivo aí para proporcionar para que os moradores de Manaus, os criadores de Manaus, eles possam estar colocando os seus projetos, né, sem nenhuma concorrência externa. Quando digo externa, é de outros municípios e de outros estados.